Bom, gente, mais uma vez, bom dia. Obrigado por terem respondido ao nosso convite de estar conosco hoje nesse bate-papo. Para me apresentar, o meu nome é Dulce Siqueira, sou gerente de soluções da ViaFlow, fico aqui em São Paulo e a minha missão é sempre ajudar os clientes a escolher, a conhecer melhor as capacidades técnicas que podem trazer ganhos de performance, produtividade, mais governança e mais segurança para os seus processos no dia a dia. Djalma, deixa você se apresentar também. Bom dia a todos, meu nome é Djalma Brito, eu trabalho há muitos anos dentro da IBM Brasil e na América Latina eu sou responsável por toda a parte de automação de processos. Agradeço a Dulce pelo convite e agradeço a vocês a presença aqui nesse webinar, que a gente vai conversar bastante hoje. É isso aí. Eu acho que antes de começar efetivamente, eu acho que a gente começar sempre com um mindset positivo, né? O Djalma já até fez aí um primeiro agradecimento, mas também, além de agradecer a participação de vocês, acho que apesar de toda a circunstância que a gente está vendo no Brasil e no mundo, a gente sempre tem muitas coisas para agradecer e é com esse pensamento que eu queria começar. A própria oportunidade da gente estar de home office, né? Sei que nem todos têm essa chance, mas para quem tem é uma oportunidade de se preservar mais, de estar em casa, né, de ter a oportunidade de continuar trabalhando, enquanto também muitos tiveram as suas cargas de trabalho, os salários aí reduzidos, né? Então, acho que a gente sempre, apesar de toda a circunstância, a gente sempre tem agradecimentos para fazer, né, Djalma? Sem dúvida. Somos felizados de podermos estar aqui hoje e continuar trabalhando. Exato. Bom, e pessoal, para falar um pouquinho da nossa pauta, o que são os nossos assuntos desse nosso bate-papo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente pode desonerar as pessoas daquelas atividades que são mais rotineiras, mais repetitivas, que consomem em geral muito tempo da gente, liberar as pessoas do mundo corporativo para fazer atividades que são mais estratégicas, mais nobres, ou até mesmo de contingenciamento de eventuais crises que surgem no dia a dia, né? Como que a gente usa as capacidades técnicas para aumentar essa eficiência, para ter ganho de produtividade e tudo isso ajudando nesse desafio de integrar esses três elementos, esses pilares, que são as pessoas, os processos e os sistemas, né? Isso aqui é um pouquinho do resumo que a gente vai desenrolar hoje aqui no nosso bate-papo, tá? Bom, antes de tudo isso acontecer, dessa reviravolta no nosso dia a dia, né, a gente ouvia muito as preocupações no mundo corporativo, as conversas dentro das empresas, que em geral estavam sempre falando sobre como que eu consigo aumentar minha produtividade, fazer mais com esse mesmo time, como que eu posso reduzir custo. A gente sabe que redução de custo tem sempre um limite, mas sempre tem que continuar fazendo. Eu costumo brincar que custo é igual unha, né? Está sempre crescendo, sempre tem que cortar. Essas eram sempre as principais preocupações que a gente sempre ouviu dentro das empresas, como que eu melhoro os meus processos e, por fim, como que eu tenho mais tempo para acompanhar o que está acontecendo na minha empresa, avancei um slide sem querer aqui. Como é que eu consigo mais tempo para acompanhar o que está acontecendo na minha empresa, no negócio da empresa que eu trabalho, o que está afetando, né? E aí, depois que tudo isso aconteceu, Djalma, como é que está a preocupação das empresas nesse momento, depois que a gente está vivendo essa reviravolta? Dulce, eu diria que as preocupações não mudaram a base, né? Foi colocado um item aí no fim dessa pilastra, que é, durante um primeiro momento, você prover comunicação, estrutura e acesso remoto, mas as preocupações, elas vão ser similares, elas já vinham de bastante tempo e elas vão continuar. O que a gente vê hoje é que os dois primeiros itens, que é buscar maior produtividade e a incessante busca de eficiência operacional, elas vão ganhar ainda mais importância, porque perdeu-se produtividade, o país, né, e o mundo estão perdendo aí 2 meses, e a gente vai ter que correr atrás dessa produtividade. E a produtividade, ela se busca com automação, isso é uma coisa que vem desde o primórdio da humanidade. E esse item agora, Djalma, ele
Na verdade, não é uma estratégia nova, né? Não é uma estratégia nova. Na verdade, é o aumento da prioridade. Ou seja, como a gente conversou no slide anterior, ou seja, houve um momento que nos últimos 15, 20 dias, né, que as empresas no Brasil elas tiveram que investir fortemente em como vamos tornar nossos trabalhadores com acesso remoto. Isso já foi feito, né? O que vai acontecer agora? Exatamente agora, tem que se ter resposta digital. Todos nós seguramente tivemos a oportunidade de sermos impactados por alguma ruptura dos processos que passaram. Você ligou para algum lugar, esse lugar não pôde atender, você entrou em algum processo, esse processo não foi em frente, porque em vários momentos faltou gente para fazer isso. Então as empresas viram claramente que os projetos deles não eram processos e projetos resilientes, né? Então a gente vai ter que montar uma infraestrutura com uma maior resiliência, automatizada, funcionando 24/7 e mais do que isso, dando visibilidade em tempo real dos negócios. Eu acredito que muito do que aconteceu foi porque as empresas não tinham uma visibilidade de tudo que exatamente tinha que acontecer para os processos serem executados, né? Isso se tornou evidente. Então, acho que o grande ponto que nós todos aqui vamos comentar é: automação vai virar a prioridade número 1 para aumentar a busca na eficiência operacional. Com você, Legal. Bacana. Bom, então é isso. Vamos falar um pouquinho como é que essa automação no mundo dos negócios pode trazer respostas para esses desafios que a gente está vivendo, né? E à medida que os desafios aumentam, o que a gente tem visto? Que as empresas têm recebido um volume maior de comunicação dos clientes, principalmente aquelas que trabalham com call center, que têm áreas grandes de atendimento. Esse foi um momento que os clientes recorreram para esclarecer vários pontos dos serviços, sobre a continuidade dos serviços nesse momento. As empresas se preocuparam em manter o nível de respostas de SLA, manter o bem-estar, a segurança dos funcionários nesse momento também trabalhando remoto, manter a continuidade da operação, né? E aí, como que a automação pode ajudar nisso? Exatamente isso, aumentando a capacidade do time, né? Transferindo atividades que são atividades que podem ser automatizadas para processos que podem, para capacidades, tecnologias que podem nos ajudar. Na linha de frente, os times que fazem o primeiro atendimento, as triagens das demandas que chegam, isso também é possível a automação, aumentar a capacidade desses times de linha de frente. Você também pode recorrer a recursos de infraestrutura, de acessos na nuvem, cloud, para você oferecer acessos compartilhados e colaborativos para toda a companhia, né? E, por fim, ajudar as pessoas com uma capacidade 24/7 para ir superando esses momentos, esses desafios, né? E essa tendência e essa linha de trazer essa automação, de trazer essa experiência, ela está muito alinhada, como até a gente comentou antes, não é uma novidade, não é uma mudança de estratégia, e isso até, o que a gente viu como uma informação que corrobora isso, o próprio Gartner lançou no começo desse ano uma lista das 10 principais tendências para 2020 em tecnologia. Eu só vou comentar a primeira, que é o conceito da hiperautomação. O que é esse conceito que o Gartner destacou como o primeiro da lista das primeiras tendências para 2020? É a combinação de robotização, e aqui a gente está falando de robotização, não é o robô físico de linha de produção de montagem, aqui é o RPA, o Robotic Process Automation, que é o robô que reproduz habilidades humanas no computador, né? Combinado com automação de processos, então com o conceito do BPM, do software de gestão e automação de processos, tudo isso sendo incrementado com inteligência artificial, machine learning, para que a gente conseguisse ter uma experiência de automação mais completa e com resultados mais significativos nessa linha de trazer automação e de aumentar a produtividade e de aumentar a capacidade dos times, né? Então, isso já vem ao encontro realmente com as tendências que já existiam para 2020, né?
E com isso, a nossa grande missão, né, Djalma, juntos aí, é ajudar as empresas nessa experiência em trazer o conceito dos trabalhadores digitais para o nosso dia a dia. Que basicamente, quando a gente fala de trabalhador digital, a gente está falando de usar capacidades técnicas para reproduzir habilidades humanas e com isso trazer essa experiência da automação. Então, não só a capacidade de reproduzir atividades que são repetitivas, como um robô pode fazer, mas também habilidades de reconhecimento de imagem visual, reconhecimento de um documento, né? Automatizar um processo fim a fim, de ponta a ponta, deixar de fazer controles em e-mail, aprovações manuais, ainda assinaturas em papel ou carimbo, ainda tem muita empresa que usa esse tipo de processo, né? Então, num momento em que a gente, por exemplo, não está fisicamente perto, né? Não dá para ir na mesa do colega do lado para pegar uma autorização, pegar uma assinatura, uma aprovação, quando você pensa numa cadeia de aprovações que pode acontecer 100% digital, isso agiliza muito o nosso dia a dia, né, Djalma? É sim, Dulce. Talvez valha a pena até a gente passar para o próximo slide para mostrar exatamente como é que agiliza no como vai dia a dia. acontecer. Então, o Djalma vai contar para vocês uma historinha curta de 3 capítulos, como é que isso pode acontecer no dia a dia. Vamos lá, Djalma. Vamos lá. Pessoal, queria apresentar para vocês a Lisa. Né? A Lisa é uma gerente de contas de um grande banco. Né? O objetivo do seu trabalho é se relacionar com muitos de nós, com os clientes, gerando oportunidade para o seu empregador. Então, à direita aí da Lisa, vocês vão ver esses círculos, né? Vocês vão se identificar com muitas das coisas que a Lisa faz no dia a dia. Né? Em roxo está ali a entrada de documentos de formulários, em verde, gerenciar documentações e aprovações de empréstimos, em azul escuro está ali confeccionar relatórios, né? Depois você tem reuniões do outro lado, reuniões com clientes, encontrar novos clientes, solucionar problemas e exceções. No fundo, isso aqui é tudo que qualquer um de nós faz. Né? Se eu perguntar para você se você entrasse no LinkedIn da Lisa, né? E visse que a Lisa é uma excelente trabalhadora, que ela faz entrada de documentos e formulários. Ela pega um papel na mão e fica andando entre os andares pegando as aprovações. E Lisa também é muito boa de confeccionar relatórios. Provavelmente a Lisa não seria uma pessoa que agregasse valor dentro da sua empresa, provavelmente ela não seria contratada. Todos nós, né, buscamos pessoas que podem contribuir com atividades de alto valor dentro dessas empresas. Não é isso que acontece hoje em dia. Nos próximos slides. Infelizmente, né, e de novo, acho que muitos de nós vão se identificar com a Lisa, se você parar e colocar num papel como você divide o seu tempo entre as atividades, infelizmente a grande realidade é que os profissionais, os knowledge workers, gastam grande parte do seu tempo em tarefas de baixo valor agregado. E tarefas essas que podem ser automatizadas. E uma pequena fração do seu tempo nas tarefas de alto valor. Isso é o que a gente chama de buscar a produtividade perdida. Então, a nossa missão é tentar fazer com que isso aqui mude. E de que forma? Do próximo slide, por favor. Não? Ou seja, buscando automatizar as tarefas de baixo valor agregado, né? Ou seja, buscar relatórios, criar reportes, tomar decisões, fazer encaminhamentos, buscar documentos e deixar a Lisa com grande parte do seu tempo nas tarefas de alto valor agregado, que no caso dela, como uma agente de vendas, é ir buscar novos clientes e reunir com clientes, assim como nós estamos fazendo agora. E aí, ela pode colocar no LinkedIn dela um montão de novos clientes, né, conseguidos, crescimento ano a ano e tudo que as empresas realmente buscam. Ok? Dulce, se você quiser seguir a partir daqui.
Tá bom. Acho que esse é uma historinha para exemplificar essa transformação nas atividades, porque basicamente quando a gente fala de incrementar a automação, a gente fala disso, né, de transformar a forma como a gente trabalha, de fazer com uma eficiência diferente, contando com essas capacidades técnicas que podem nos ajudar e realmente trazer esses conceitos do trabalhador digital para o nosso dia a dia. E aí, para exemplificar um pouco, para a gente não ficar só também no plano das teorias, eu queria mostrar alguns exemplos para vocês de algumas automações, para a gente assistir e ver aqui na prática algumas coisas que podem nos inspirar a que vocês possam pensar também em situações que vocês poderiam estar resolvendo com automação dentro das suas empresas, tá? Rodrigo, você pode soltar aí o primeiro vídeo para a gente, por favor? Aí, a hora que você colocar, eu já... tá bom, ele vai aparecer na outra janelinha, né? Tá. Então tá, olha só, pessoal, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro vídeo, a gente vai verificar uma automação de uma ordem de vendas no SAP. Então, imagina que vários pontos de vendas numa empresa geraram os dados de vendas numa planilha Excel, né? E aí um robô, ele vai ler essa planilha, vai fazer o seu login no SAP e ele vai criar a ordem de vendas dentro do SAP. E para cada ordem de vendas que ele cria, ele vai capturar o número da ordem criada e gravar na planilha para ele manter a paridade. E assim ele vai fazer linha a linha. Esse é um exemplo de como que a gente pode trazer mais produtividade e desonerar as pessoas de atividades que podem ser automatizadas, tá? A estatística diz que um robô digita 72 vezes mais rápido que um humano e que nós humanos deletamos até 60% de tudo que a gente digita, né? De tanto backspace que a gente usa para voltar ali. Eu não sei, o Rodrigo, eu vou te pedir para os próximos vídeos você deixar sem o áudio, porque para mim, pelo menos, eu estou ouvindo o áudio de fundo. Tá. Acho que, beleza, acho que a gente pode... só vou pedir uma ajuda para o Rodrigo. Rodrigo, como que eu acompanho o vídeo? Porque eu não consegui... Deixa eu ver a orientação dele aqui. Rodrigo? Ah, ok. Vou pôr nessa janelinha do Audiência Civil, tá bom. Só para eu poder acompanhar o vídeo com vocês aí. Tá. Rodrigo, então vou pedir para você colocar o próximo vídeo para a gente poder... Isso, para a gente ver o próximo. O próximo tem um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que além dessa habilidade, aqui vocês já estão vendo a tela, esse é o painel de controle de um robô, tá? Esse robô ele está acessando o SAP e ele vai extrair uma consulta da lista de prestadores. E ele vai fazer essa consulta lá no site da Receita Federal se aquele prestador está enquadrado ou não no Programa Simples Nacional. Isso tem várias finalidades. Neste caso, esse cliente nosso, ele queria automatizar a regra se ele deve reter ou não imposto, né? Se o prestador ele eventualmente migra de regime entre o simples e o presumido, ele deveria ou parar de reter ou passar a reter o imposto daquele prestador, né? Então, nesse momento, ele agora acessou o site da Receita Federal, vai quebrar o CAPTCHA, então aquele anti-robô, isso muita gente me pergunta, Dulce, dá para quebrar também esses CAPTCHA? Sim.
ele está fazendo a consulta um a um daquela lista que ele previamente extraiu lá do RP, no caso aqui o SAP, né? E aí ele vai fazendo a consulta do Simples. Isso pode ter várias finalidades, né, gente? Aqui neste caso era por uma questão fiscal tributária para garantir o recolhimento do imposto correto. Porém, você pode usar essas consultas para fim de aprovação de crédito ou para fim de cadastro de um novo fornecedor. E pensa que N situações que envolvem consultas a sites externos, consulta a Serasa, CEP nos Correios, cadastro no Sintegra, N tipo de informações que você precise buscar em outros sites e fazer inputs em sistemas, isso você pode automatizar, tá? Nesse caso, assim que ele concluir aqui essas consultas da lista que ele fez, ele vai voltar no RP, então aí o aproveitamento da informação, ele volta no RP do cliente e ele vai garantir os flags, se aquele prestador ele está ou não no programa do Simples e se ele deve ter lá a retenção de imposto, se está flegado corretamente, tá? Tá aqui sabendo, ele está voltando no SAP e ele vai efetivar as verificações da consulta que ele fez, tá? São exemplos de situações que a gente pode aproveitar e trazer para o nosso dia a dia, tá? Aqui ele só vai concluir as alterações. E acho que a gente pode ver o próximo vídeo. O próximo vídeo, gente, eu vou pedir para o Rodrigo colocar, mas só dá um pause, Rodrigo, só para eu fazer um comentário antes do vídeo rodar. O que é interessante nesse exemplo que a gente vai ver? Ele reúne algumas capacidades. Ele é um aplicativo que está funcionando num celular e ele usa uma capacidade de captura de documentos, de reconhecimento e de extração de dados a partir de uma imagem. Então, nesse vídeo, o cliente quer fazer uma simulação de uma aprovação de um empréstimo, ele quer verificar qual é a minha chance de conseguir esse empréstimo, e aí, nesse aplicativo, ele submete os principais documentos base só para fazer essa simulação e ele vai ter ali ao final um score, qual é a chance dele ter aquela aprovação. Pode rodar, Rodrigo, por favor. Próximo vídeo. Agora sim. Então, aqui, olha só, ele vai entrar ali para a simulação do empréstimo pessoal, a captura ajuda a fazer o enquadramento do documento, né? No momento que ele captura o documento, ele faz a extração daquilo que a gente chama que são os metadados. Esses 4 campos são as informações que estão sendo extraídas e que ficam já em formato pronto para integração com o banco de dados. Então, não precisa mais estar digitando dentro do sistema, tá? Aqui do comprovante de endereço, ele vai extrair o CEP, para ele validar com o cadastro. Imagina que esse aplicativo está funcionando com uma integração por trás, que é uma outra capacidade, né, com o CRM do cliente nosso. Então, ele está validando os dados. Aqui ele pede uma foto ao vivo para confirmar que é o cliente mesmo, né, que está naquele momento fazendo a simulação, e ele entra em umas perguntas de segurança. Então, a pergunta do signo é uma pergunta clássica, né, da área de antifraude, porque às vezes é fácil saber a idade, data de nascimento, mas o signo é mais difícil. Então, ele segue por algumas perguntinhas que são típicas de segurança, nome da irmã e tal, os nomes cadastrados, as perguntas de segurança cadastradas, e ao final dessas validações, o cliente que submeteu os dados, ele vai ter ali qual é o percentual, qual é a chance que ele tem de conseguir aquele empréstimo. Aqui, a finalidade, o assunto, a gente está falando um assunto de aprovação de crédito, de empréstimo financeiro, mas você imagina que poderia ser N situações onde o cliente gostaria você pode estar automatizando o recebimento de dados e de documentos e automatizando o input disso direto no seu sistema, usando essa camada, esse front-end, usando esse aplicativo que funciona como uma solução de captura para poder automatizar o recebimento e a extração dos dados, tá?
E aí, dentro de uma linha de evolução, né, a gente começou a ver só um robô fazendo uma atividade dentro de um sistema, e a gente viu o robô já acessando sites e extraindo dados, quebrando CAPTCHA. Aqui já uma solução num aplicativo, num celular, com captura. E agora eu queria mostrar para vocês uma solução bem completa que reúne aquilo que a gente chama da experiência mais ampla na automação. Rodrigo, você pode colocar o próximo, por favor? O próximo a gente vai ver um assistente virtual interagindo com um cliente, um cliente interno nesse caso, utilizando o WhatsApp como um canal de comunicação. Hoje o WhatsApp também está sendo bastante explorado pelas empresas, né? A gente como consumidor usa muito, mas o que seria da gente sem o WhatsApp, né? Hoje as comunicações ajudam muito. Imagina que aqui ele é um assunto de RH, então um novo funcionário entrou em contato com esse assistente virtual, dizendo que acabou de casar e ele gostaria de inserir a esposa no plano de saúde. Então, vejam que tipicamente são situações do dia a dia, né? Que a gente leva um X tempo e vamos ver como é que vai ser aqui o atendimento. Ele pediu o documento da esposa, então pela câmera do celular ele já mandou, já extraiu os dados. Esses dados aqui extraídos da esposa já vão alimentar o sistema de RH. E aí ele pede o comprovante do casamento, então ele manda ali a foto da certidão de casamento. Né? Olha a agilidade, né? Tudo pelo celular e pelo WhatsApp. E aqui ele já gera o protocolo de confirmação. Isso aqui vai gerar um workflow com uma tarefa, isso por trás chama um workflow, que alguém efetivamente depois vai entrar em contato lá com a agência de saúde, para o convênio de saúde, para fazer essa alteração do cadastro. Né? Mas aí, aproveitando que ele está em contato com o assistente, ele já pede para atualizar o endereço. Nesse momento, o assistente já buscou no sistema qual o endereço que está lá cadastrado e pede um novo endereço. E aí fizeram até uma piadinha aqui, né? Olha o endereço do cara que casou, Rua dos Amarrados. Bom, aí ele passa o endereço novo. Nesse caso, como é uma alteração simples de cadastro, o bot já efetiva. O assistente virtual já faz essa alteração dentro do sistema. Ele pede também para atualizar o número do telefone, então, da mesma forma, ele consulta o que já está no cadastro, pede o novo e faz a alteração, né? Por trás, aqui a gente está vendo só esse front-end do WhatsApp, mas por trás tem várias capacidades técnicas, que é o que a gente chama que é uma plataforma completa de automação. Aqui você tem a parte cognitiva, você tem workflows de aprovação, você tem captura de documentos, você tem o robô funcionando, né? Você tem toda a combinação dessa jornada de automação. Tá? E aqui ele fala, bom, estou pensando já na lua de mel, consegue me dizer aí quando que eu posso marcar minhas férias, né? Então, o bot já faz a consulta do período obrigatório, das férias que ele precisa tirar, informa as datas, e aqui eles já vão fazer o agendamento, a solicitação das férias. Né? Nesse caso, o bot não efetiva a marcação das férias, mas o assistente virtual ele faz o quê? Ele gera um workflow de aprovação de férias que vai cair lá para o gestor dele, uma tarefa que depois do gestor vai para aprovação do financeiro provisional, os pagamentos, enfim. Isso vai acontecendo de forma fluida dentro da companhia, né? Depois que ele faz o agendamento do período de férias, aí uma última solicitação aqui dentro desses exemplos, ele pede o comprovante, o último olerite dele, para ele, estou planejando viagem, então vamos ver como é que está meu pagamento aí. Aí ele pede, e aí o bot já faz essa consulta, e aqui pelo WhatsApp já manda para ele o olerite do mês que ele está pedindo. Aqui, gente, é um exemplo falando um assunto de RH, mas poderia não ser um assunto de RH, poderia ser um atendimento ao cliente, poderia ser aquelas situações típicas que a gente tem no saque, de pagamento, segunda via, boleto, reenvio de nota fiscal, enfim, as situações típicas que a gente poderia agilizar nesse primeiro momento, tá?
Basicamente, eu acho que eu gosto bastante desse exemplo porque ele reúne diferentes capacidades para como que isso pode, na prática, nos ajudar, tá? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade aí o que tiver de perguntas, quem tiver perguntas aí para ir compartilhando ou até comentários, fiquem à vontade aí de colocar e compartilhar também, tá? Mas eu sei quando a gente vê esses exemplos, pelo menos em todas as minhas experiências aí, quando a gente está presencialmente, né? Eu sei o quanto isso é empolgante, como que as empresas ficam, poxa, que legal, por que eu não fiz isso antes, né? Hoje, agora, esses dias é o que a gente muito tem ouvido, por que eu não fiz isso antes? Porém, imagino que talvez muitas empresas devam estar... Deixa eu só voltar na apresentação aqui do Rodrigo, só preciso voltar no... Eu fiquei presa num vídeo, deixa eu voltar aqui. Aqui. Agora sim. Acho que vocês já estão vendo agora sim, agora o slide certinho. Porém, eu acho que, Djalma, muitas pessoas agora devem estar pensando, será que é o momento certo para automatizar, né? A gente está focado em resolver uma série de situações de contingência, essas crises como um todo, de uma certa forma, está pressionando as empresas e os processos. O que a gente pode dizer para as pessoas sobre essa dúvida, eventualmente, que esteja pairando no ar, Djalma? Dulce, o momento é certo, né? Eu acho que aquela primeira fase de vamos dar acesso remoto para todo mundo, vamos dar notebook, vamos aumentar a VPN, essa fase já passou, né? Ela, graças a Deus, está atrás da gente. Agora o momento é exatamente de buscar qual é o próximo passo, né? O que a gente pode fazer melhor? O que aconteceu com a empresa que nós fomos afetados? Que processos que pararam? Que processos poderiam ser otimizados? Esse momento especial que a gente passou mostrou oportunidades de melhoria que até então faziam parte do nosso cotidiano, que até então a gente não percebia. Então, nesse momento, grande parte das empresas com que eu trabalhei, se não todas, elas já estão pensando no próximo passo, né? E esse passo tem que ser a busca da produtividade. Isso não é algo que o Djalma está falando. Se você for pegar o de KPMG, de Gartner e DC, todos usam ou Hyper Automation, que é a palavra do Gartner, ou Extreme Automation. Então, isso agora tem que ser a agenda número 1 das empresas. Legal. E aí, acho que a próxima pergunta deve ser essa, né? Por onde que a gente começa? Como que a gente inicia essa jornada e como que a gente pode dar aí os primeiros passos? Então, nosso papel aqui hoje com vocês também é trazer alguns insights e algumas dicas do por onde começar. E essa velha máxima do começar pequeno, pensar grande, mas agir rápido é super importante em automação, né? Primeiro como o Djalma falou, é a hora sim de começar, e isso vem mostrando por todos os principais indicadores dos principais órgãos aí que falam de tendências. Eu sei que quando a gente fala em automação, a gente tem um universo muito grande de oportunidades dentro das empresas, mas eleger um trecho, eleger um começo e você começar efetivamente, começar a mostrar resultado para a companhia, isso é super importante, né? Essa outra frase eu também acho que é super... cabe muito, dá muito match com os projetos de automação, que não adianta a gente automatizar o caos, né? Se eu tenho um processo com problema, não adianta eu colocar uma automação e gerar problemas em quantidade, né? Problemas massivos. A gente precisa garantir ganhos nas duas pontas, ou porque eu trouxe uma capacidade técnica para melhorar a performance, a agilidade, ou também porque eu repensei o processo. Então, isso precisa. Mas, por outro lado, tem um ponto de atenção que não
vamos também investir aquele tempo, aquela agenda quilométrica em ficar revisitando processos que não terminam nunca. A gente precisa ser ágil. Elege um trecho, elege um processo piloto, começa e põe isso para andar dentro da companhia, né? Não vamos ficar investindo tempos muito grandes e processos extensos em ficar revisitando em que a gente, na prática, depois não consegue começar, né? Acho que essa é uma boa reflexão. Montar um backlog de oportunidades, montar uma lista, isso é super importante, inclusive para defender junto aos executivos, para mostrar dentro da companhia que existe sim demanda e oportunidade por essa tecnologia, priorizar esse backlog, o que vai começar primeiro, e esse backlog ele vai ser sempre mutante, né? Porque vão surgir as prioridades no meio do caminho, então é importante ter essa visibilidade. E eleger aquele projeto vitrine, um projeto para você começar, que vai ser o seu case piloto, aquele que você vai poder vender esse projeto dentro da empresa, conseguir aliados. A parte de conseguir aliados é super importante, né? A gente costuma dizer que, apesar do século, do momento onde nós estamos, as pessoas não deviam mais ter medo da tecnologia. Olha, nós aqui estamos fazendo esse bate-papo usando um monte de recursos de tecnologia, mas muitas vezes, quando a gente fala de trazer automação para dentro da experiência de trabalho, gera uma certa insegurança de muitos profissionais. Mas eu estou aqui e o meu trabalho é esse, é gerar esses relatórios, é cuidar dessas planilhas. O que eu vou fazer depois se isso for delegado para uma automação? Então, a ideia da transformação e da gente conseguir aliados e mostrar para as pessoas que, na verdade, a automação coloca o ser humano no centro para que ele possa estar dedicado a atividades mais nobres e mais relevantes, aquelas que a gente quer pôr no LinkedIn, como o Djalma comentou antes. Isso é super importante, tá? Como que eu mostro o ROI, o retorno do meu investimento nessa automação? É sempre um desafio. Por que é um desafio? Porque nem sempre as empresas têm isso bem documentado e medido. Nós muitas vezes chegamos nas empresas, as empresas não sabem exatamente dizer quanto tempo leva aquela tarefa ou aquela atividade manual. Né? E não é só tempo e não é só produtividade, precisa sim tirar a fotografia do antes e o depois, né? Quanto tempo levava e qual foi o tempo ganho medido depois que entrou a automação. Porém, o ganho, o retorno do investimento também precisa levar em conta um principal aspecto, que é a acuracidade da informação. Porque quais seriam os riscos que você teria se essa atividade tivesse um problema ou tivesse um erro manual naquela atividade? Então, essas reflexões precisam ser feitas em cada tarefa que você vai automatizar. Qual é o risco envolvido? Qual é o ganho? Eventuais multas e penalidades que você pode ter sobre uma atividade incorreta feita, né? Esse ganho intangível, ele também é super importante e, de uma certa forma, precisa compor o estudo de investimento. Tá? Gente, caprichar na documentação, né? Isso é super, super importante, porque os projetos de automação, eles deixam um legado, uma herança bem relevante para as empresas. Quando a gente começa as automações, a gente faz o desenho do processo, de como que ele fica, e a gente usa uma ferramenta da IBM, que é o BlueWorks Live, que é uma ferramenta de modelagem de processos, onde ele mostra todo o mapa, o diagrama do processo, as atividades, os especialistas envolvidos, o risco, o tempo da tarefa, você tem toda essa visão. E essa documentação, ela é compartilhada com o cliente, fica como uma boa herança, que você usa isso para multiplicar o conhecimento, porque é muito comum a gente encontrar empresas onde só tem uma ou duas pessoas que conhecem daquela tarefa, e aquela pessoa não pode sair de férias porque tem que ligar para ela o tempo todo, porque ela que sabe a rotina e o processo. Se você gera uma automação, uma documentação boa e caprichada de ponta a ponta, isso gera um baita insumo para fazer gestão de conhecimento dentro das empresas, né? E, Djalma, eu sei que você quer convidar a nossa audiência aí para experimentar o BlueWorks, né? Sim, na verdade, nós temos como uma oferta da IBM pelo trial um trial de 30 dias aí do BlueWorks Live. Eu adoro aquele seu slide que não é só automatizar o processo, é hora de revisitar o processo, né? Porque
assim, só automatizar o que você faz hoje, sim, você tem ganho, mas não é um ganho exponencial, é o que todos buscam aqui. E como é a hora exatamente de todo mundo parar e revisitar os processos, e não apenas buscar um pedacinho dele para automatizar, a IBM está disponibilizando aí o trial de 90 dias do BlueWorks Live. Eu também estou colocando aqui no chat para todo mundo o link, também está aí no seu slide. Convido a todos, tem toda legal. vídeo. Até 90 dias, eu tinha posto 30 aí, ó, 90 tá não, melhor ainda. A gente estendeu gratuitamente para todo mundo por 90 dias. Maravilha, excelente notícia. Bacana. Bom, mais uma dica é pensar no crescimento, né? Pensar em como isso vai se comportar com o crescimento, porque quando você começa com uma automação, a possibilidade de vir outras em outras áreas é muito comum. Então, o que a gente sugere sempre? Monte um time que vai ser um time dedicado ao trabalho com essas automações, que seria um COE, né? Um centro de excelências, que vai estar recebendo as demandas de diferentes áreas de negócio, e esse é um time multidisciplinar, que tem pessoas com conhecimento de áreas de negócio, com área técnica, formada pelo parceiro da automação, um time multidisciplinar que vai com um olhar, vamos dizer, holístico, né? Discutir, definir o melhor caminho para aquela automação, né? E pensar sempre na sustentação. A gente coloca as automações no ar, mas o dia a dia, mantê-la saudável, funcionando, atualizada para as regras de negócio, atualizada com os sistemas da companhia, isso é o que vai garantir o sucesso depois do projeto, né? E aí, depois dessas dicas, né, a gente tem mais um convite para vocês, que vamos pensar nisso, vamos pensar nessa descoberta de onde você pode ter oportunidades de automação dentro da sua empresa, né? A gente pode fazer isso com vocês usando tem alguns roteiros, algumas sugestões com áreas de negócios diferentes, mas com algumas perguntas que podem nos orientar para que se aquela atividade ela é elegível para automação, né? A gente vai discutir um pouquinho com vocês nessa sessão de descoberta quais são os processos que mais têm atividades manuais, quais são os riscos que essas atividades manuais trazem para o processo, né? Qual é a volumetria, a periodicidade, a recorrência dessa atividade, tá? E aí, a fim de também mostrar para vocês processos que a gente pode explorar numa sessão de descobertas, aqui a gente tem uma série de casos de uso de trabalhos que nós já fizemos nessa linha de automação, mostrando para vocês alguns assuntos que as empresas têm focado essa estratégia de trazer respostas digitais. Então, na linha de documentos fiscais eletrônicos, a gente tem aí uma série de rotinas e de processos que hoje estão sendo automatizados. A gente viu ali a consulta do Simples Nacional, mas tem também consulta do status do CTE no portal da nota fiscal eletrônica. O status do CTE tem áreas de logística de empresas que muitas vezes estavam pagando conhecimento de transporte eletrônico, fazendo toda a logística do material e descobriram que o CTE estava cancelado eventualmente pelo prestador, né? A conferência do lançamento cheque se as notas de entrada estão efetivamente registradas dentro do RP, né? O lançamento efetivo mesmo da nota lá dentro. Tem clientes que querem fazer o upload da imagem da nota fiscal dentro do lançamento do contas a pagar lá dentro do RP. Então, tem várias situações que a gente pode criar de automação, né? Para fins de aprovação de crédito, consulta restrições no Serasa ou até no Tribunal de Justiça, né? Aqui a gente tem, todos esses itens, a parte de conciliação contábil fiscal, então, é uma atividade muito elegível, né, para automação, porque são atividades de conferência, de planilhas, e que tudo cruza com a contabilidade, né? Então, toda a parte de impostos, ICMS e IPI, lá da parte financeira, com os registros contábeis, o livro diário, a parte do contas a pagar e a receber, o movimento de cliente-fornecedor com o registro da contabilidade.
E aqui a gente tem um caso específico, que é esse emissor de relatórios que eu queria comentar com vocês, que acho que todos que receberam um convite, tinha um link para um vídeo, né, onde a gente tinha um cliente nosso compartilhando um depoimento que exatamente falava desse item, emissão de relatórios. Parece uma coisa simples, mas traz um baita valor agregado para a automação. Por quê? Nesse caso, o nosso cliente ele tinha uma área de controle de amostras, com várias pessoas acessando o SAP para poder só emitir relatórios. A gente automatizou toda a geração desses relatórios dentro da periodicidade que eles precisavam, das consultas, e isso reduziu para eles, além da produtividade, inclusive problemas eles terem que ficar circulando na planta da fábrica para poder acessar o relatório no momento que eles precisavam, né? Então, gerou vários ganhos e é bem bacana. Tem várias situações aqui que a gente poderia olhar. Por exemplo, na parte financeira, rotinas de conversão de moeda, cálculo de custo, variação cambial, liberação de pagamentos de fornecedores. Um outro item que tem muita empresa que também busca é fazer a baixa dos pagamentos dentro do seu ERP, confrontando com o extrato bancário. Então, aqui você pode ter um robô que acessa todos os bancos, todas as contas, faz a baixa dos extratos e depois efetiva os pagamentos que foram recebidos lá nas transações, né? Rotinas ligadas à área de suprimentos, criação de pedido, com contrato ou sem contrato, cadastros em geral, como a gente falou aqui, que são muito elegíveis, né? Onboarding de novas pessoas. Aqui, eu quis compartilhar com vocês esses casos de uso, porque são muitas situações que a gente tem vivido e para mostrar que, indiferente do segmento, não importa o seu segmento, né? Todas as empresas, em algum momento, vão ter alguma atividade desse tipo aqui que podem gerar oportunidades de automação, né? Dulce, só desculpa te interromper, mas acho que também por causa do tamanho de empresa, né? Apesar de eu estar aqui hoje como IBM, não queria assustar que só a empresa grande pode ter isso. A grande maioria desses casos aqui se aplica perfeitamente para empresas pequenas e médias, e é por isso que a gente está fazendo esse webcast aqui para um público bem abrangente. Isso, legal, bacana. Bom, gente, e aí indo para a nossa conclusão aqui, caminhando para o fim, né? Acho que sempre vale a pena também comentar aquilo que não vai ser substituído pelas automações, né? Como eu comentei antes, às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras com a mudança, que a mudança gera mesmo, né? Insegurança, a transformação do que a gente deixa de fazer, que está acostumado para fazer diferente, né? Mas o que não muda, né? O que a automação não vai substituir? E aí aqui eu gosto sempre de resgatar esse material que é lá do Fórum Econômico de Davos, já de 2018, onde ele já falava sobre as habilidades do profissional do futuro. E se você observa aqui nessa lista, nesses 10 tópicos, a gente observa que não tem nenhuma habilidade essencialmente técnica, e as habilidades aqui estão muito mais ligadas a capacidades humanas que não podem ser reproduzidas ainda pela máquina, né? Então, criatividade, liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, resiliência, né, que está muito ligado com isso. Essas habilidades que estão ligadas a esses comportamentos tipicamente humanos, isso realmente permanece, continua, e são coisas que a gente não vai poder ainda substituir, né? Por enquanto, só na ficção. E aí eu sei que o Djalma tem um convite também super especial para vocês aqui, fazendo aqui no nosso encerramento, né, Djalma? Isso. Um super convite. Bom. Antes da gente encerrar, eu queria fazer um convite que é que vocês participem do FINC, né? O FINC era a maior conferência da IBM no mundo, né? Era uma conferência usualmente em Las Vegas e São Francisco. Por vários motivos ela se tornou uma conferência digital, né? Ela acontece nos dias 5 e 6 de maio, né? Grátis o acesso, ou seja, essas palestras estão lá disponibilizadas, e todas as sessões que vão tratar sobre temas de automação, elas estão nesse link que está na apresentação da Dulce. Mas se vocês quiserem, basta ir no buscador IBM FINC Event, vocês vão ter acesso gratuito a esse evento. A gente ficaria muito feliz com a participação de vocês.
Hoje já é um evento, deve ser o maior evento online que a gente tem conhecimento. A gente está com em torno de 35 mil pessoas já inscritas. Então, vai ser bastante interessante, tá? Eu convido vocês sem custo nenhum. Legal, eu acho que tem algumas perguntas aí que agora a gente poderia responder, né, Djalma? Sim, Tem algumas que chegaram, não estão respondidas. Não sei se a gente comenta aqui algumas. Eu tenho uma comum aqui que é sobre a disponibilização da apresentação e dos slides, né? Minha recomendação foi buscar você diretamente Podemos compartilhar, sim. Eu acho que a gente pode mandar o slide. Né? Tá, tem uma outra aqui bom. na parte de geração de relatórios para simulação de recuperação judicial antes da empresa optar pela recuperação judicial. Essa daqui é do Ailton, eu não sei exatamente, se você puder dar uma olhada, eu não sei exatamente. Vamos ver se eu ajudo aqui a esclarecer. Como a gente observou que a tecnologia do robô, Ailton, ela navega pela porta da frente, ela pode interagir com qualquer sistema, né? Ela simula uma pessoa na máquina. Então, tudo que você consegue ensinar para o robô com uma tarefa de ponta a ponta, que há um passo a passo, há uma rota para ele cumprir, ele pode fazer. Então, hoje, nesse momento, eu não me recordo de nenhum caso em que a gente tenha feito um relatório de recuperação judicial, tá? Mas se esse relatório ele tem essa sequência lógica que a gente pode reproduzir na automação, não há nenhuma restrição para ser feito, tá? Dulce, uma pergunta que veio aqui já algumas vezes, mas talvez a gente possa melhorar aqui, eu estou explicando, como é que você faz a integração com o RPs em geral, né? Veio perguntas de SAP, veio pergunta de TOTOS, acho que vale a pena você comentar um pouquinho disso. Tá. Pessoal, integração, diferente das automações tradicionais, que eu sei que muitas vezes a área de TI fala, mas a gente já faz automação, já cria robô há muitos anos. O RPA, efetivamente, tá? Vou focar no RPA porque ele tem uma característica atípica e depois eu falo das outras capacidades, tá? O RPA, ele não está sujeito a esse conceito tradicional de integração via web service, banco a banco, conexões diretas pela porta dos fundos, que é o que a gente diz. Como ele navega pela porta da frente, qual que é a estratégia dele? Ele captura os objetos da tela. Tá? Então, no caso do SAP, por exemplo, a gente tem algumas rotinas que aceleram o desenvolvimento, onde eu consigo ler os objetos que estão naquela tela que o robô vai navegar, vai simular, e aí ele cria a automação pelos IDs dos objetos. Isso é uma forma de fazer, tá? Não requer nenhum tipo de integração nesse sentido. As outras capacidades, como capacidade de captura, de workflow, BPM, essas outras tecnologias que a gente falou no decorrer aqui, essas todas têm um modelo de integração aberto e consomem via API, via web service, via troca de arquivos. Aí o formato é bem flexível para integração com qualquer sistema, tá? Não sei se eu respondi, mas se tiver algum complemento, depois podem enviar. O que mais? Tem mais alguma aí, Djalma, que você filtrou, que vale a pena a gente responder aqui? Tem uma aqui que é interessante, né? Ou seja, quais os primeiros passos, né? Eu diria que não existe uma receita de bolo, né? Ou algo que a gente possa aplicar genericamente. Eu acho que você faz isso através de uma sessão de descoberta, que você muito bem colocou, que vai evidenciar aonde você precisa automatizar, né? Então, onde as empresas estão em diferentes graus de maturidade, né? E cada uma hoje vai ter uma determinada necessidade. E nós nos prontificamos junto com vocês, a Dulce colocou isso num slide, sentar e conduzir uma sessão de descoberta junto com vocês e avaliar o que é possível de ser automatizado e o que vale a pena ser automatizado, né? E em que ordem. Então, essa pergunta veio de algumas fontes diferentes aqui. Acho que vale a pena ficar claro isso. Reforçar, isso. E gente, assim, vamos fazer uma sessão de descoberta, vamos conversar sobre, eu acho que isso vale muito, mas, de novo, reforçando aquele ditado do começar pequeno,
pensar grande, agir rápido, isso a gente precisa ter em mente. A gente não está no momento de ficar fazendo muito processos longos, selecionando um mapeamento de discovery de processo muito grande, entendeu o que eu quero dizer? Olha para dentro da tua empresa e vê, bom, nessa área aqui, eu tenho tipicamente muita hora extra, eu tenho muito retrabalho, eu tenho um alto risco sujeito a multas nesse time aqui. Vamos dar uma olhada em um processo que tem uma dor muito evidente e vamos começar por esse processo. A gente já faz um entendimento do processo de ponta a ponta e já recomenda qual é a tecnologia mais adequada para automatizar. Mas a ideia é, vamos ser ágil, vamos começar e vamos pôr em prática. O que mais? Bom, chegou uma pergunta aqui. Vocês trabalham com times ágeis para o desenvolvimento de RPA? Da Priscila. Sim, Priscila, obrigada pela pergunta. Acho que tem tudo a ver. Acho que nenhuma empresa trabalha unicamente com uma única metodologia, né? Mas a metodologia Agile, o Scrum, a forma de se entregar dá muito match com os projetos de inovação. E eu diria que não só para projetos de RPA, mas projetos que trazem essa visibilidade de mudança no impacto, mudança no modelo de negócio, mudança na operação, né? Com a flexibilidade do formato de planejamento das entregas, a metodologia Agile ela combina muito, né? Mas também a gente encontrar um cliente e falar, olha, eu quero fazer no formato cascata, a gente faz também, né? O importante é a gente, de forma rápida, chegar do outro lado, né? Temos mais algumas perguntas aqui. A gente já deu meio-dia. Chegou uma do Vitor aqui, acho que a gente pode fechar essa daqui. Vamos. Do Vitor, qual é, Djalma? Na verdade, segurança dos dados processados na automação e em relação à parte de LGPD. Né? Acho que vale a pena eu comentar um pouquinho aqui, isso daqui. Bom, primeiro, a LGPD está vindo mais, ela foi adiada a entrada, né? Ela está vindo um pouquinho mais para frente, tá? Mas todas as ferramentais que a gente comentou aqui, assim, de armazenamento de dados, o próprio RPA, as ferramentas de workflow, elas são certificadas não apenas para LGPD, como para a questão de GDPR. Tá? Inclusive, as ferramentas de gestão de documentos da IBM são uma das poucas que tem uma capacidade chamada redaction. Ou seja, que uma página digitalizada, eu posso botar tarjas pretas para fazer o controle de acesso por uma página digitalizada. Então, todas as leis de proteção de dados, né, são levadas em conta qualquer certificado com ferramental IBM. Não só isso vale também para as certificações bancárias, tais como a FIPS, né, e como GDPR também, que eu já comentei. Ok? Legal. Acho que isso aqui eram as últimas que tinham aqui, Dulce. Eu fui, à medida, processando aqui. Acho que vale a pena deixar também o seu contato, né, principalmente aqui na primeira página, para se alguma outra coisa surgir dessa discussão, o pessoal buscar você ou a mim. Né? Isso, acho que a gente... olha só, hein? Não coloquei os contatos no final. Mas a gente poderia colocar no chat para todo mundo aqui, os e-mails? Posso, acho que eu vou colocar aqui. Contatos do Cipó. Você que está craque aí no... Foi... Eu tô colocando aqui... Tô vendo o comentário. Valeu, Werner. Quanto tempo? Tô vendo. Obrigado. Gostei muito da apresentação. Providencial e objetiva. Valeu, Werner. Vários amigos, clientes aqui de muitos anos acompanhando, hein? Muito bacana. Bom, pessoal, eu deixei já aqui no chat o meu contato e o contato da Dulce. Agradeço a participação de todo mundo. Estamos à disposição de vocês. Obrigado. Mais uma vez convido ao Think e ao Trial de Blueworks Live. Isso aí. Os inscritos vão receber um e-mail com contato. A audiência está me falando aqui no ponto. Mas, de qualquer forma, já fica o registro. Quem quiser também
compartilhar alguma coisa, a gente vai se falando. Obrigado, pessoal. Um abraço. Gente, muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau.